E tem ministro do STF reescrevendo o passado e tem ministro preferindo censurar. E tem gente fazendo as duas coisas, né? O Flávio Dino decidiu pela retirada de circulação de 4 livros jurídicos do autor Luciano Dalvi. No entendimento do ministro, as obras possuem conteúdo homofóbico, preconceituoso ou discriminatório, capaz de abalar a honra e a imagem de grupos minoritários e de mulheres. O Tribunal de Justiça do Paraná tinha negado o pedido de retirada apresentado pelo Ministério Público Federal, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O Dino também determinou o pagamento de R$150 mil por danos morais coletivos. Ana, começo essa por você. Mais censura. Tem até aqui, depois eu posso ler os trechos que foram considerados homofóbicos ou preconceituosos. Não achei nada demais, Marcília. Eu vou pegar aqui. Opa, esbarrei no microfone. Agora me dá um segundinho. Mas é isso. A gente tem, de novo, censura comendo solta no Brasil. Daquele que disse que pode chamar de nazista e fascista. Isso. Que isso não tem problema. Era exatamente esse o meu comentário, Consta. Eles não fazem o que os americanos falam aqui, né? Colocar o dinheiro onde a boca deles estão. É impressionante como eles não param em pé. O discurso é um, as ações são outras. E fora o bingo da agenda woke, conteúdo misógino, enfim, o bingo é completo. Mas quando é para aplicar a Constituição, aí eles desaparecem, né? Então, assim, a Constituição hoje, o que é a Constituição do Brasil? A gente não sabe, porque, como o doutor Marcília estava falando, Suprema Corte dos Estados Unidos, a pesquisa que muda de opinião a cada 15 anos, e olhe lá, né? E quando muda, é uma coisa assim muito relacionada à Constituição. A Constituição americana, que é muito enxuta, com 27 emendas, às vezes a Suprema Corte, inclusive, tem que voltar aos papéis federalistas e entender o que foi discutido para que os pais fundadores chegassem àquelas emendas, ou seja, é uma coisa muito cuidadosa, eles não saem simplesmente decidindo as coisas de emoção, ali com o fígado. Então, é um absurdo você não ter uma nação, por mais que tenha, né, o nome República Federativa do Brasil, é uma democracia, é um sistema bicameral e etc, etc. Não adianta nada disso, absolutamente nada. Montesquieu e eles que vivem falando da Suprema Corte Americana, não adianta nada disso se não há ao ponto crucial, o primeiro da lista, respeito à Constituição. Bem ou mal, ela existe. Isso é outra discussão. Nós precisamos reformar a nossa Constituição e tal, e tal. Isso é outra discussão. Mas uma Constituição existe, e nem essa, cheia de falhas, isso tudo faz parte do debate. Mas nem essa Constituição é seguida. Nós temos 11 ministros, cada um segue a Constituição como bem entende. Aí nós temos as turmas, cada turma entende, aplica como bem entende. Aí tem o TSE, que se não tem nada na Constituição, eles criam. Enfim, às vezes desanima mesmo, às vezes desanima. E ainda mais quando importam essa agenda woke, que vem daqui dos Estados Unidos. Por isso que há muito tempo, Consta e eu, Lacombe chegou agora nos Estados Unidos, há quanto tempo Constantino e eu falamos, nós viemos do futuro, porque todas as porcarias da esquerda americana, elas param no Brasil. Elas vão morar no Brasil 1 ano depois, 2 anos depois. E isso aí, conteúdo misógino, é mais uma coisa daqui. Olha só, na decisão, o Flávio Dino citou alguns trechos, então, das obras do autor, livros jurídicos, e falou que o autor associa a AIDS às relações homossexuais. Bom, a relação homossexual masculina, sexo anal, é fator de risco para a AIDS, disso ninguém tem dúvida. Afirma também
que há, o autor do livro, que há um risco à continuidade da espécie humana caso as crianças sejam influenciadas a serem homossexuais. E aí ele também fala aqui, será que as relações homoafetivas em público não ofendem e disseminam uma cultura errada para nossas crianças, que espelham o que vem? E outro trecho, o autor desses livros que foram censurados pelo Flávio Dino, defende que funcionários afeminados possam ser demitidos por justa causa por não colaborar com a ordem imposta na empresa. Aí vai depender muito da natureza da empresa, né? Se você tem um cara que não está ali enquadrado no que a empresa vende ou oferece de serviço, né? Se tem um jeito mais afetado, não precisa ser um homossexual, mas uma outra pessoa que tem algum tipo de afetação não homossexual, mas por que não, né? Não se enquadra? Bom, Marcília, você se aprofundou, você conhecia já esse autor, esses livros, o que você pode dizer dessa decisão, dessa censura, né? E a gente fica muito preocupado, porque, né, onde se queimam livros, daqui a pouco estão queimando gente também, como se falava lá na época do nazismo. Olha, não conhecia essas obras, mas eu tive o masoquismo de ler a decisão na íntegra do ministro. E chegou a tal ponto, enfim, dever de ofício. Mas eu diria que, olha, talvez a gente devesse decretar luto de 3 dias no Brasil por conta dessa decisão. A gente foi um avanço para trás, né? A gente está sempre na vanguarda do atraso, não é isso? Então a gente teve agora um passo além nesse sentido. Tem alguns pontos que a gente precisa aqui pensar. Acho que, sobretudo, 4 pontos precisam ser pensados sobre essa história toda. Primeiro é o seguinte, não existe livro homofóbico, não existe livro racista. E por uma situação técnica, o racismo ou a homofobia, ela é o desejo, a intenção do autor da mensagem de ofender ou humilhar ou rebaixar alguém. Essa é a concepção jurídica de racismo, homofobia, o que quer que seja. Então eu preciso ter a intenção de rebaixar e humilhar o outro com aquilo que eu estou dizendo. Quando você escreve um livro, é óbvio que você não escreve um livro para ofender o outro. Você escreve um livro para propagar a sua ideia. Então a sua intenção é de debater. Portanto, quando alguém publica um livro, aquela ideia que está lá, ela não pode ser chamada de racista, homofóbica, misógina, o que quer que seja. Aí começam esses termos woke que não existem no direito. Discurso de ódio não existe no direito. Desinformação não existe no direito. Racismo ambiental não existe no direito. E assim por diante, né? Então, o primeiro ponto é esse. O livro, ele não é homofóbico. O livro ele tem intenção de debate. Qualquer conteúdo que esteja ali, portanto, é essa a intenção. Então não pode ser chamado de racista ou o que quer que seja. Segundo ponto, que, curiosamente, como vocês bem começaram dizendo, o próprio ministro Dino já havia dito que chamar alguém de nazista ou fascista fazia parte do debate público. Ele disse isso num voto, ele disse isso num debate no Supremo Tribunal Federal. Ele não falou isso na mesa do bar, ele não falou isso rindo com amigos, ele não falou isso numa festa junina, ele falou isso num julgamento do Supremo Tribunal Federal. Como é que eu posso, portanto, entender que grupos minoritários ou minorizados, que agora também o certo não é mais falar minoritários, é falar minorizados. Cada hora essa agenda vai criando novos termos. Então, como é que eu posso entender que determinados grupos não podem ser ofendidos e outros grupos podem? Então, chamar alguém de fascista pode, mas chamar alguém de, sei lá, enfim, que pertence a um grupo minoritário, aí não pode. Então, o grupo minoritário, ele tem mais privilégio, ele se ofende mais do que os outros grupos, ou ele tem mais capacidade de ser ofendido do que os outros grupos? Existe isso no direito? Não existe. Não existe essa diferença. Não tem ninguém que está mais suscetível à ofensa, e ninguém que pode ser ofendido mais que outro, e
ninguém que pode ofender o outro mais que outro, senão nós violaríamos a nossa Constituição em razão do nosso princípio de igualdade e de isonomia. Então, o ministro Dino já começa aí também a ser completamente incoerente na sua visão a respeito da liberdade de expressão. Tem um terceiro ponto que também é relevante a gente dizer, que é o seguinte: uma democracia que não pode ser questionada em seus valores, e dentre os seus valores, claro, estão lá não se ofender LGBTs, não se ofender mulheres, não se ofender negros, isso tudo são valores de uma república, ok. Essas pessoas não devem ser ofendidas, ou essas pessoas não devem ser humilhadas, e nem nada disso. Agora, um país que não consegue, que acha que os seus valores estão em perigo no momento em que isso é discutido num livro, esse país é um país frouxo em seus valores. Esse país é um país medroso em seus valores. E uma democracia covarde é o que nós estamos instalando no Brasil desde 2019, com o advento do inquérito das fake news, quando o STF se tornou síndico do debate público. É isso que tem acontecido. Então, nós não podemos questionar a democracia, não podemos questionar racismo, não podemos questionar homofobia, não podemos questionar nada. Tudo é um perigo questionar. A liberdade de expressão é um instrumento de risco. É assim que é vista. Então, é que nem ter um carro na garagem e ter medo de dirigir. Se você tem um carro na garagem e não tira da garagem porque você tem medo de dirigir, você não tem um carro na garagem. Você não tem, então, uma democracia. Você não tem, então, uma liberdade de expressão. Você tem uma democracia covarde e medrosa que não consegue ser posta à prova em relação aos seus valores. E o último e quarto ponto, que eu acho que é relevante a gente falar sobre isso, é o seguinte: a liberdade de expressão no Brasil, ela não é absoluta, verdade, eu concordo, mas ela é um direito fundamental. E se ela é um direito fundamental, nós não podemos queimar livros, destruir obras, não podemos retirar de circulação ideias. E por que não podemos? Porque é um direito fundamental. É uma questão lógica. Se as ideias, se a liberdade, a expressão é fundamental e nós excluímos, ela deixa de ser fundamental. Um troço que é fundamental não pode ser excluído, senão não é fundamental. É uma questão lógica. Então, a liberdade de expressão precisa ser sempre conciliada com outros direitos. E para ser conciliada, a gente precisa encontrar um meio termo. Nesse caso da decisão do Dino, se essa obra ofendeu alguém especificamente, maravilha, que se indenize então a pessoa que foi ofendida, que se comprove judicialmente, não por uma decisão monocrática de um ministro, mas pelo colegiado, que se comprove isso e que se indenize a pessoa. Agora, jamais retirar de circulação. Retirar de circulação é excluir ideia. Excluir ideia é jogar fora o fato de que a liberdade de expressão é um direito fundamental. Pois é, Consta, tem isso, né? Mais uma decisão monocrática, mais um ataque à democracia daqueles que dizem que a estão salvando. O professor Marcília deu uma aula agora, né, sobre princípios básicos até, e que estão muito ameaçados no Brasil. De novo, tudo virou ofensa, e se você acha que está ofendido, você acha que isso justifica usar a força do Estado, o monopólio da coerção, para atacar, para criar um índice de livros proibidos, para jogar na fogueira, né, alguns livros. Isso é uma loucura. De onde veio a decisão? Do comunista, graças a Deus, que o Lula elogiou, né? Agora sim temos um comunista na Corte Suprema. Acho que ele já tinha ignorado pelo menos um ou dois ali antecessores, também com uma vertente bem comunista, mas é uma visão totalitária de mundo e muito perigosa, muito perigosa. Olá a todos, quero destacar a incrível resistência do canal Endireitei no YouTube, que tem enfrentado de maneira firme e determinada os boicotes recentes da plataforma. A necessidade de apoiadores e colaboradores neste momento torna-se crucial para manter viva a liberdade de expressão e o debate saudável. A contribuição de cada um de vocês é fundamental para que vozes diversas continuem sendo ouvidas e para que a pluralidade de ideias seja preservada. Juntos, podemos fortalecer e defender a importante missão deste canal. É hora de unirmos forças e demonstrarmos que a liberdade de expressão é um direito inegociável. Somos muitos e com um pouco da colaboração de cada um,
conseguiremos dar conta de continuar trazendo as informações que a velha mídia omite. Juntos somos mais fortes.